Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre leitura, mas uma leitura um pouco diferente. Muitas vezes a gente fala sobre leitura, mas a gente não fala sobre a qualidade da leitura, o que que a gente está lendo. Eu sou um defensor da leitura, eu acredito que a leitura é a base para a educação domiciliar. Quem tem acompanhado nossos vídeos já ouviu isso muitas vezes, que sem ler a gente não consegue fazer nada, que a gente precisa ler diariamente, que a gente precisa conhecer o que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Educação domiciliar é alicerçada em leitura. Mesmo que o pai não tenha tanto hábito, ele precisa criar o hábito de começar a ler sozinho, ler com seus filhos, porque é através disso que a gente vai conseguir ter uma educação domiciliar que funcione. Senão a gente vai estar só ensinando para os nossos filhos e a imitação, o exemplo não vai existir, porque nossos filhos não vão nos ver ler. Mas algo que é muito importante, eu até me sinto um pouco culpado com relação a isso, porque assim eu percebo que muitas vezes as famílias estão começando a ler, e isso é muito bom, é louvável, mas sem se preocupar com a qualidade do que estão lendo, sem se preocupar com qual é o livro que eu estou lendo, de quem é esse livro, qual que é a história por trás. Então esse vídeo eu gostaria de chamar a sua atenção para que você comece a prestar atenção. Todo escritor tem uma cosmovisão. Todo escritor acredita em alguma coisa. Todo escritor tem por trás pressupostos. Ele tem lá uma lista de coisas que ele acredita, mesmo que ele não saiba disso ou ele não fale sobre isso. Ele não escreve por acaso. Ah, olha, simplesmente estou aqui escrevendo e eu sou neutro. Não existe neutralidade. Existem vários livros falando sobre isso. A gente precisa entender isso. Primeiro ponto, não existe neutralidade. Sempre alguém escreve sobre algum pressuposto, ele acredita em alguma coisa. Muitas vezes ele nem sabe disso, mas ele acredita. E é através dos seus escritos que a gente consegue avaliar. Por isso que muitas vezes a gente tem pessoas que já morreram, a gente começa a avaliar, por exemplo, o que a pessoa escreveu e comparar com doutrina, a gente percebe, olha, isso não está certo. Então a gente precisa começar a tomar alguns cuidados, escolher livros de pessoas que a gente acredita que sejam pessoas ortodoxas, que defendam uma doutrina, que sejam pessoas confessionais. E aí uma dica que vocês podem usar como balizador é seguir essas editoras, por exemplo, Monergismo, Trinitas, o Centro de Literatura Reformada, são editoras, a própria Fiel, que tem livros que têm uma base teológica boa. Alguns livros talvez sejam um pouco melhores, outros nem tanto, mas assim, a gente pode confiar naquilo que está escrito ali, que normalmente não vai desvirtuar muito do que é uma doutrina sadia. Então, dá para aplicar na sua casa. Agora, o que não pode acontecer é a gente simplesmente sair comprando material no sebo, por exemplo, ou indicação de outras pessoas, sem conhecer o autor. Pelo menos pesquisa quem é o autor, pesquisa quem é a editora, veja o que ele já publicou, leia na internet comentários sobre os livros dele, veja as críticas das pessoas, coloca lá nos vídeos no YouTube, para que quando você comprar, você tenha consciência do que está comprando. Siga pessoas, por exemplo, eu sigo o Educalar indicou o livro, então teoricamente aquele é um livro bom, mas vale a pena mesmo assim você ir lá pesquisar a respeito para saber se realmente é um livro bom e se adequa à sua família. Então, eu trouxe aqui 2 livros de exemplo que você, para quem não conhece, não vai sentir diferença nenhuma, mas eu gostaria de instigar a pesquisar. Eu não vou ficar falando do livro, não vou falar se é bom, se é ruim, eu só vou falar, esse livro aqui é sã doutrina e esse livro aqui não é sã doutrina. Para você perceber que muitas vezes você vai ler a capa e fazer, pô, esse é livro bom. E nem sempre é um livro bom, tá? Então, eu vou começar pelo livro que eu considero um livro bom, excelente qualidade, autor, exímio escritor. Então, assim, que vale a pena você ler e conhecer um pouco mais. Um exemplo, aqui, deixa eu centralizar, O Dia do Senhor, Joseph Pippa. Tá? Esse cara, se eu não me engano, ele é americano ou inglês. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Eu acho que é americano, porque ele fez tudo nos Estados Unidos. Tá? Editora Os Puritanos. Tá? Editora Os Puritanos. A capa não é das mais bonitas, mas é um excelente livro, tá? Que vai falar sobre o Dia do Senhor, do domingo, o sábado cristão. Esse livro é um livro muito bom. Esse outro livro aqui, pega. Quem já está um pouco mais versado em teologia vai saber qual é o problema desse livro aqui. Mas ó, o título, Bem-vindo Espírito Santo, Benny Hinn. Tá? Esse cara tem muitas histórias, mas esse livro é horrível.
esse livro tem uma má teologia, esse livro não deveria ser aplicado dentro de uma família cristã. Mas o que que acontece? Muitas vezes a teologia é tão ruim que não consegue ler e entender qual é o problema. Então, são dois exemplos. Tá? Esse livro até está aqui em casa porque a gente recebeu uma doação e aí ele veio como doação. Então, é um dos livros que estavam no meio, né? É muito importante a gente ter esse discernimento. É muito importante a gente conseguir ler o material e ter criticidade. E basicamente eu só acredito em uma forma da gente ter criticidade, de uma forma da gente conseguir avaliar o conteúdo. É a gente tendo uma boa doutrina. Uma boa doutrina, basicamente, a gente vai conseguir estudando os catecismos da igreja e a gente entendendo os catecismos, a gente consegue avaliar o texto e ver que ele não está correto. Que aquela oração simplesmente não é bíblica. Que muitas vezes aquela fala vai contra o que eu digo acreditar. Outro dia uma mãe me perguntou no grupo, simplesmente colocou a pergunta e eu respondi, o que eu sugeria, né, o que o grupo sugeriria como catecismo para as crianças, se tinha alguma coisa. Devocional para criança, foi alguma coisa assim. Eu sugeri o catecismo menor de Westminster ou de Heidelberg. Porque ali a gente tem doutrina, ali a gente está ensinando as crianças o caminho. Os cristãos precisam se preocupar com isso. A gente tem que saber qual é a orientação que a gente está dando para os nossos filhos para que a gente consiga balizar o que é certo e o que é errado. Que a gente consiga discernir o que é certo e o que é errado. E hoje, com rede social, eu percebo, muitas vezes eu estou vendo as famílias curtindo, compartilhando conteúdo que vai contra aquilo que ela diz acreditar. Então tenham cuidado. A gente tem que ler, a gente tem que balizar nossa educação domiciliar em boa leitura, sim, e a gente não pode esquecer que a leitura principal para a família educadora que se diz cristã é a Bíblia. Não adianta querer ler todos os livros do mundo e não ler a Bíblia diariamente. A gente tem que viver aquilo que a gente diz que a gente acredita. Eu não estou dizendo que a família tem que ser perfeita, que ela não vai ter problemas, isso é um outro papo, mas a gente tem que entender que o alicerce da família cristã é a Bíblia. A partir da Bíblia, a gente vai ler outros livros. Talvez vai explicar um termo ou outro que a gente não conhece, talvez outras matérias que a gente precisa esclarecer um pouco mais, mas a Bíblia é a base. E aí a gente vai ter uma cosmovisão bem definida e a gente vai ter criticidade para saber o que é certo e o que é errado. Então eu te convido a avaliar. Tá? Se você tem dúvidas, por exemplo, dos dois livros que eu citei, não adianta ficar me perguntando porque não é o objetivo. Eu quero que você pesquise, você é uma família educadora. Pesquise na internet e leia quais são os problemas teológicos desse livro que eu citei. Entenda, e aí você vai ver se você realmente tem uma base sólida ou se você não tem. É importante a gente entender isso, tá bom? Um abraço, eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir sobre a importância da gente ter uma boa leitura, uma leitura proveitosa, não simplesmente ler o que a gente encontra em qualquer canto.